Boa noite, Caos Fotográfico ao vivo, sempre às segundas-feiras, sempre que possível, sempre que dá, a gente vem aqui e faz ao vivo no meu Instagram, leosaldanha.br, e a gente vai falar de várias coisas legais aqui. Boa noite, José, tudo bem? Obrigado, viu? A Thalita chegou aí. Não, Thalita não, Tatá. Rejane, obrigado aí pela presença, boa noite. Vou falar de várias coisas legais, coisas interessantes, novidades, assuntos relevantes e lembrando que sempre essas... Boa noite, Zanata, tudo bem? Sempre as lives aqui vão parar no Spotify, no YouTube, no meu site e acaba sendo um conteúdo vivo aí para quem quer assistir depois, quer ouvir depois. E a ideia é trazer aqui... Aí, claro, a interação com vocês. Boa noite, Rejane, tudo bem? A interação aqui ao vivo é sempre bacana, então qualquer coisa que vocês queiram comentar, trazer dúvidas, enfim, a gente pode falar de coisas legais aqui. Tem alguns recados para dar antes de começar aqui para falar de notícias, conteúdos interessantes. Daqui uma semana exatamente, dia 11 de agosto, aqui em São Paulo, a gente vai ter um workshop presencial, IA e negócios na fotografia, uma turma muito pequena, a ideia é de uma intensidade de imersão, com foco em negócios, branding, marketing, um olhar aprofundado de como utilizar a IA. Boa noite, Fran, tudo bem? De como utilizar essa tecnologia em favor do nosso negócio, de uma maneira a que cada um que participe possa sair com um plano e possa ter um acompanhamento, e quem não faz parte da comunidade automaticamente entra para o Fotografia e Clube do Empreendedor, que eu já vou comentar sobre novidades dele também. E a ideia é da gente fazer uma troca intensa para poucos participantes durante o dia todo. Então daqui a uma semana temos vagas ainda, você pode participar. Para quem for ouvir depois, está no link da bio aqui, está nos meus canais, no meu site info.leosaldanha.com. Você pode me mandar mensagem caso você tenha interesse. E fica aí o convite para você participar dessa imersão de um dia inteiro aqui em São Paulo, em plena Avenida Paulista. Localização excelente, com o metrô a poucos passos ali, super fácil de chegar, vai ser bem legal. Essa é a primeiro aviso importante. Segundo aviso importante é a novidade da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor. A mudança, ela é simples, mas ao mesmo tempo diferente do que eu estava fazendo até então. Eu estava lá com e-books, com radar de retratos, radar de família, estúdio fotográfico, e aí tinha ali uma série de produtos de inteligência que eu venho criando, vendidos de forma avulsa. Eu falei, não é legal isso aqui, não está bacana, acaba diluindo também o esforço. Então o que acontece? Agora, todos os produtos que eu já criei, eles fazem parte da comunidade. Então, para ter acesso a eles, qualquer coisa que eu tenha lançado, ChatGPT para fotógrafo, Gemini, tudo que eu tenho feito, e tem bastante coisa, hein, coisa valiosa, você deve entrar na comunidade. E isso valoriza para quem já está lá. Estou preparando, acabei antes de entrar aqui, até entrei um pouquinho atrasado, 1 minuto, sei lá, porque eu estou terminando um produto novo que eu vou lançar para quem está dentro da comunidade. Então, o que é o Fotografia e Clube do Empreendedor? Eu estava falando de nova fase, novo mercado. O mercado está tendo mudança constante, tem muita coisa acontecendo. Se você acha que não, talvez você não esteja acompanhando tão bem. Tem coisa acontecendo aqui e lá fora, de mudanças rápidas, de transformação. E não é papo de coach, nem de guru. Quem está dentro da comunidade sabe. Tem membros aqui, das coisas que têm acontecido no mercado, aqui e lá fora. Então tem muita transformação, muita oportunidade e dificuldade também de acompanhar tudo isso, né? De tanta coisa que acontece. E eu acho que é importante ter a informação, a melhor informação, acesso à informação que vai te ajudar de verdade. A informação para tomar a melhor decisão. Nos mais variados sentidos, para você poder atuar bem em fotografia de família, com retrato, produto, publicidade, não importa, a parte da imagem. Então é uma comunidade, mais do que uma comunidade, é um hub que tem notícias exclusivas, os radares agora por nicho, de oportunidade, de vários segmentos do nosso mercado, tem um portal de notícias lá só para quem é membro. Além disso, nós temos também os e-books, ChatGPT para fotógrafos, branding fotográfico. O branding fotográfico se tornou uma das coisas mais importantes nesse momento do que está acontecendo aí. Quem não tiver marca, quem não valorizar e não souber
valorizar sua própria marca, sempre foi importante, mesmo antes, né, de 10 anos para cá, isso sempre teve valor, mas vai aumentar ainda mais a importância disso. Então, é para prestar bastante atenção. Então, a comunidade traz esse valor com informação de alto nível e quem participa do workshop, aliás, também entra para essa comunidade Hub com notícias de alto nível. Então, só para explicar isso que eu acho que é importante. Aqui tem uns comentários, vamos ver aqui o que o Zanata comentou. Ele acha um absurdo essa de aumentar os valores sem avisar os usuários. Usa programas de código aberto como GIMP. Então, tem várias, assim, a Adobe, já vinha falando disso até nas lives aqui. A Adobe está passando por a gente está falando de mudança, de coisas novas no mercado. Até algum tempo atrás, a Adobe era sozinha. Era totalmente sozinha, era um monopólio. Continua um monopólio. A Adobe continua um monopólio com o Photoshop, com o Lightroom. Mas isso começou a ruir um pouquinho aí, né? Se você pegar nos últimos 2 anos, a quantidade de ferramentas que surgiram e como elas estão se sofisticando, por conta do avanço da tecnologia. Então, esse papel, essa capacidade de ficar isolada, sentada num trono ali, está meio que ficando cada vez mais complexo para a Adobe. Pela primeira vez na história da marca, ela está com parcerias em IA com o ChatGPT, por exemplo, com o Vel e com outras ferramentas que era algo inimaginável até alguns anos atrás. Isso acontece porque a Adobe está perdendo aí um pouco esse bonde da inovação com imagem. Então é algo que a gente vê acontecer no mercado. Por outro lado, ela ainda tem domínio total, né, de uma série de recursos e os próprios fotógrafos ali com dependência, né, assim como o Instagram também, a gente está aqui, o quanto a gente precisa dessas ferramentas. E então, como ela ainda está nessa situação, ela pode ir aumentando ali os valores, e o que eu mais tenho ouvido é isso. Tem gente buscando alternativa? Tem. O GIMP é uma delas. Você tem também algumas ferramentas aí que permitem você testar, pelo menos, alternativas. E eu abordei isso para membros. Aliás, fiz um conteúdo recente aí para mostrar que existem ferramentas que buscam ser uma alternativa e que cada vez mais vão avançar para combater esse monopólio, ou pelo menos dar uma opção ao fotógrafo, que é bom. Então, quanto mais alternativa, melhor. Que nem no mercado hoje da fotografia. Uma pessoa vai contratar um fotógrafo, tem uma série de opções no mercado. Por que seria diferente com uma ferramenta que você possa usar? Na IA não tem um monopólio hoje, pelo menos até agora. Você tem algumas opções no mercado. Então, só para comentar aí o que o Zanata trouxe aqui, tá super caro, aumentou, era bem mais acessível, foi aumentando. Como eles estão sozinhos, eles estão tentando, é o que a gente chama de espremer a vaca leiteira. A vaca leiteira no marketing é o produto que te dá. É aquele produto que te dá o faturamento. O iPhone é a vaca leiteira da Apple. A vaca leiteira da Adobe é Photoshop, é o Creative Cloud, é a assinatura. Engraçado, né, que o pessoal achava que a assinatura era surreal e que nunca ia dar certo. E deu super certo. Eles pararam de divulgar os números, mas o último dado oficial era de 30 milhões de assinantes no mundo. Então é algo importante, né? Em termos imagina, 30 milhões de pessoas, deve ser muito mais hoje, assinando aí o Creative Cloud. E deu super certo. Só que tem um monopólio, só que tem a IA vindo. E existem alternativas surgindo. Como eu estava falando de novo mercado, mudanças, de fato isso está acontecendo. Isso acontece agora. Existe uma transformação acelerada ocorrendo no mercado. Mas acho que a gente abordou isso de uma forma bacana. E aí aqui, coisas recentes para falar do meu site. No blog, você tem muita notícia lá, algumas recentes aqui que vale a pena. A Foto, que é patrocinadora aqui do podcast, dos meus canais, do blog, ela está com um evento. O evento será dia 28 de agosto, em São José dos Campos, interior aqui de São Paulo, e uma tarde inteira de aprendizado para levar informação de alto nível e oportunidades para os fotógrafos. Então, bacana de ver a marca que tem movimentado o mercado, levando estudos de caso da região e também os embaixadores da marca, os fundadores e quem está operando ali na linha de frente, né, desse negócio, com essas novidades. Então, muito bacana ver, o José está inscrito, né, eles estão vindo esse mês, agora final do mês, e fica aí a dica para quem está no interior de São Paulo, São José dos Campos, vai ser bem bacana. Dia 28 de agosto, das 13 horas às 19 horas, horário bom, né, que eles
colocaram, bem legal. Tá lá no blog, tem mais informações, dá para se inscrever, tá? Eu fiz um conteúdo hoje da minha série especial, tá no 5º episódio. Eu tô fazendo 10 episódios, já fiz, esse é o 5º, e eu estou falando de precificação, preço, valor. Valor é percepção, preço é número. Preço sempre conta uma história, e quando ele conta uma história só sobre o valor dele, aquilo, o número que está ali, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu fiz essa abordagem especial, e aí, claro, tem um conteúdo extra bem mais profundo e como ajudar, de fato, a virar essa chave em relação a preço para membros, eu disponibilizei hoje na comunidade. Mas o conteúdo aberto, a parte grátis dessa matéria é bem interessante. Ela já traz informação de alto nível. Então, para você que precificação é uma questão, quanto cobrar, como fazer valer, vale a pena dar uma olhada lá. Eu tenho feito essas matérias, tinha anunciado isso semana passada da precificação, e eu abordei também viabilidade. O negócio da fotografia é viável ainda, era um dos episódios, foi um dos episódios. A parte das redes sociais foi da última semana. Rede social, a gente está falando de monopólio. Hoje um fotógrafo, uma fotógrafa, um criador de imagens, um videomaker, que não tem presença em rede social, nas plataformas, ele fica invisível. E ainda assim, participando, estando aqui no Instagram, em outras, também está complicada a visibilidade. A gente vive numa era do ruído, de muita informação, e ficou complexo, né? Ter essa participação nessas múltiplas plataformas. Mas não dá para ficar sem estar nelas. Então temos um dilema e um desafio em relação a isso. Vale a pena ler essa matéria, e lá na matéria tem o link para as outras. Então, bem interessante. Aliás, a próxima vai ser sobre luxo, mas não no sentido de luxo do que a gente está imaginando. É uma outra pegada, eu achei interessante o gancho e vai ficar para a semana que vem, mas fica a dica aí também, essa matéria especial. Já falei da nova fase do Fotografia e Clube do Empreendedor, e eu fiz hoje algo muito interessante. Hoje eu fiz uma parte... O Zanata aqui comentando que ele tem dificuldade com essa parte do preço, do tamanho da foto, com relação aos valores de impressão em insumos, como tinta, papel, fotográfico e impressora. Vou te dar um exemplo aqui, Zanata, como que é a coisa de valor, né? Eu acho que tem um exemplo bacana que tem a ver com a época do NFT, que era para explicar como é que um NFT vale, né? Então todo mundo tem a figurinha de um jogador famoso, Cristiano Ronaldo. Tá, vamos pegar um jogador famoso, e eu tenho a figurinha, você tem também, todos nós temos a mesma figurinha. Só que eu vou num jogo e o Cristiano Ronaldo tá lá e eu peço o autógrafo dele. E aí o Cristiano Ronaldo autografa essa figurinha dele, né, para guardar para minha coleção. Automaticamente, nós que tínhamos a mesma figurinha com a mesma foto do Cristiano Ronaldo, temos algo que é diferente. A partir do momento que ele assinou, vale mais. Por que vale mais? Porque é uma figura famosa, porque é único, se torna uma peça única de valor. É exatamente a ideia de preço e valor e autenticação. A autenticação vai passar por tecnologia, eu sei que a assinatura é dele, eu tenho a foto, selfies, eu tenho uma documentação. Mas para a ideia de produto com fotografia, para ter valor nessa parte do que você quer cobrar, tem que ter uma marca forte. Então o Zanata, ele tem que ter uma história para mostrar que aquela fotografia vale, ele tem que conseguir trazer isso, essa narrativa de valor. E aí, como fazer isso é outra história. E aí, claro, mas você tem que construir essa história. Do contrário, um pedaço de papel é um pedaço de papel. Da mesma forma, essa foto aqui, da minha filha, né, a foto aqui, é uma foto que tem um valor emocional grande, é uma foto única que eu tenho. Eu não tenho mais esse arquivo, talvez. Talvez eu tenha, talvez não. E vale mais. Mas ela tem uma história para mim. E aí passa por isso, de como você conta uma história em relação a um produto, né? Fizeram um leilão toda semana tem um leilão fotográfico. Teve um leilão agora de fotos de golpes fotográficos, assim, antigamente fazia-se truques, né, analógicos na foto para parecer que aquilo era real, antes do Photoshop. E fotos foram vendidas agora num leilão por um valor astronômico, porque elas são únicas, e elas são fotos de o que era um golpe naquele tempo. Por que elas valem mais? Porque a gente tem algo único ali. Tem uma validação de uma casa de leilão, tem um certificado, mas ela passou de algo que não tinha valor nenhum lá atrás para algo que tem valor agora. O que faz a diferença? A história, o tempo, a linha do tempo, né? Aqui
O Vili, oi Vili, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Tá bem complicado agregar valor em um momento onde a concorrência faz trabalho a preço de banana. Estão atirando no próprio pé e tirando o valor da fotografia em geral. Eu concordo com você, mas isso não é de hoje, né? Na verdade, a gente está vendo, é, isso piorou, mas até o grátis, gente que faz de graça, isso tem faz muito tempo, desde o tempo do digital que surgiu o digital, que isso se tornou uma dinâmica. Vou fazer de graça até a hora que alguém começar a pagar. A hora que alguém começar a pagar, vou começar a cobrar pouco. Comecei a construir uma carreira, vou cobrar bem. Tem gente que fala, não, começa cobrando bem, mas na realidade a gente sabe que na prática não é bem assim. Então é uma situação, é complexo, né? Mas o digital tornou isso mais acessível, muito mais. E aí, com rede social, smartphone, isso aqui todo mundo sabe, né? Como que ficou a dinâmica no mercado. E aí põe um fator novo. Qual é o fator novo? O fator novo é que agora você tem a IA. E com a IA, uma pessoa pega uma selfie, joga numa IA e ela vai gerar lá uma versão sua melhorada. Ou para uma foto de produto. A gente está vendo várias IAs, né, aí com várias possibilidades. Rápido, automático, e para quem tiver um smartphone com a conexão, ele consegue fazer. E aí você vai dizer, não, mas não é fotografia. Tá, mas para o consumidor final, falta assim, temos que estabelecer bolhas diferentes. A bolha do fotógrafo, da gente, a bolha do, eu falei disso aqui já nas lives. Temos a bolha do nosso mercado. Ela parece gigantesca, mas ela é pequena. A bolha da fotografia profissional é pequena. A gente acha que ela é grande, ela é super importante pra gente. Parece grande, mas não é. É pequena, comparado com o Brasil. Você tem a bolha dos criadores de conteúdo visual hoje. Essa bolha é muito maior. A gente está falando de milhões de pessoas. Não existem 10 milhões de fotógrafos no Brasil, mas existem 10 milhões de criadores de conteúdo no Brasil. E eles usam o quê? Imagem. Isso que eu estou fazendo aqui é um criador de conteúdo faz, coisa e tal. Essa bolha de 10 milhões por baixo, tá? Mas estamos falando de uma camada aí de criador de conteúdo. Agora, existe uma bolha muito maior de qualquer pessoa com smartphone que precisa, o cara vende pizza no iFood, ele vai lá e ele usa o serviço do Uber Eats agora para criar com IA ou no iFood criar uma foto da pizza. E aí você vai dizer, não, mas a pizza não é real. Ele está vendendo algo, assim como você vai no Mac e tem fotógrafos sensacionais. Uma vez um fotógrafo do Mac, ele estava aqui assistindo a live e ele faz um trabalho sensacional, foto real. Mas a foto que eu vejo lá no menu, eu vou pedir o Mac, não é a mesma coisa. Eles tentam, mas não chega. Então, assim, essa parte do que é real, usar IA para vender alguma coisa que não é real, é uma discussão, é outra discussão. Mas o que eu estou dizendo vivemos um momento complexo, em que o acesso à criação de imagens, e tudo para resumir na seguinte coisa. A coisa do preço, só falta a novidade do nosso mercado seria o fotógrafo pagar para alguém comprar dele, né? É só o que falta. É só o que está faltando, a gente ter alguém. E em alguns casos o cara está pagando para trabalhar mesmo, né? No mercado hoje, assim. Então é algo complexo, mas não é uma resposta simples. Mas eu sou o Vili Ribeiro e eu começo a oferecer o serviço para um serviço novo. Eu crio um fato relevante, pensando aqui pro Vili, né? Pensando pro Vili. Ele tem uma marca reconhecida, tem uma história. Ele transmite essa história para os clientes dele. Ele cria um contexto de conseguir mostrar esse valor. E além disso, né, ele tem um produto atrelado a essa nova fase de valor dele. Como? Quando você vai na exposição de um fotógrafo, tem lá as fotos impressas. Talvez tenha um livro no final. Ele cria um fato relevante e tem alguma coisa para você levar ou comprar ali no final. Para os clientes é a mesma coisa. Agora, levando isso para o seu negócio, para o seu mercado, Vili, pensar nesse fato relevante. E são várias maneiras de você mudar essa dinâmica, né, da gente adicionar valor. Estou dando o exemplo, eu sei que o Vili tem uma experiência fantástica, é um fotógrafo renomado e respeitado, mas sempre vai ter a competição do preço, que alguém vai aparecer ali, coisa e tal. A gente está vendo fotógrafos tentando usar a tecnologia, inovando, de formas que um outro concorrente não consiga alcançar. Então ele usa a experiência dele, criando novos serviços e produtos para atender alguém. O exemplo de um fotógrafo de fora que ele começou a misturar foto e vídeo e
entregar em poucos minutos uma quantidade absurda para o cliente, coisa que ele não conseguia fazer antes. Então esse é um caso que está fazendo sucesso lá fora, né? Ele está vendendo sessões de 5 minutos para retratos. Com uma tecnologia inovadora, ele entrega mais do que fotos para retrato. Ele entrega um conjunto de imagens com vídeo junto e ele cobra um valor alto para pouco tempo com o cliente ali. É algo diferente, né? O Brasil, a gente está desconectado do que está acontecendo lá fora. Seja porque os congressos não estão mais olhando para isso, né? Estão muito baseados em vaidade, pouca funcionalidade, na verdade, em termos do que acontece em tendências, né? Mas antigamente a gente tinha um olhar melhor para as tendências de fora. Tem bastante coisa acontecendo lá fora. Por isso que eu criei o grupo, para trazer e levar, de alguma forma, essas novidades, né? Mas enfim, abordei aqui de uma forma rápida, tá? O assunto. Mas voltando aqui, olha só o que eu fiz hoje. Eu tinha pensado nisso, e aí eu falei, cara, vou fazer, usando eu estava falando de criar produtos com aquilo que você tem de tecnologia hoje, algo que eu não poderia fazer antes. Eu fiz um debate que eu juntei o ChatGPT, Gemini e o Claude com a minha mediação para falar em como os fotógrafos devem se adaptar à nova era da IA na fotografia. Obrigado, Vili. Espero que, assim, difícil responder em profundidade, mas tentei dar alguns exemplos aqui, mas tem bastante coisa acontecendo, tá? De gente que... É engraçado, nessa pasmaceira de preço baixo, de desvalorização, tem gente fazendo coisa diferente, pensando em usar a tecnologia de uma maneira bacana, usando as ferramentas que a gente tem e com a marca e com a história deles para produto, né? Então acho que é um caminho interessante. Então eu fiz esse super debate de IAs e ficou muito bacana. É bem longo, assim, você pode ler, a matéria está no meu site, entra lá em Fibaléu Saldanha, vai estar entre as principais notícias no blog ali. Quando você entra na home já tem o blog, e aí dá uma descidinha, ó, tá entre as 6 notícias de hoje. Esse debate é uma entrevista, então eu coloquei as perguntas, eu coloquei o quadro Vamos Debater, eu abri as 3 IAs ao mesmo tempo e fiquei mandando pergunta para uma e para outra. E elas ficaram até perguntando umas para as outras, uma estava curiosa para saber o que a outra pensava, e elas não se falam, teoricamente, né? Então, quando você manda uma pergunta de uma para outra, você tem uma profundidade diferente. E a gente foi abordando isso. Foi muito interessante ver, entender a visão das IAs nesse momento, que elas estão muito mais sofisticadas do que elas eram há 2 anos, ou há 1 ano, ou há 6 meses, em relação ao futuro e ao momento da fotografia profissional no Brasil. Então, se você não leu, Léo, tem muita informação, não, tá muito... Eu não tenho tempo para isso, porque a gente está num problema de era da atenção. A gente ficar aqui parado para ouvir uma live virou um milagre. Ter um conteúdo mais longo é um absurdo, assim, ficar tanto tempo. Mas esse debate ali tem um valor absurdo de coisas muito interessantes e uma profundidade, mostra a sofisticação dessas ferramentas. Elas estão sendo alimentadas por colegas, eu e outros, no mercado aqui e lá fora. Elas estão com um nível de sofisticação, de inteligência, não importa se é artificial, mas tem esse nível, e com uma visão sobre várias coisas do nosso ramo, e sem arriscar o que vai acontecer daqui 3 anos, mas com alguns palpites. E analisando esse momento que a gente acabou de falar de preço, do que está acontecendo. Então vale a pena dar uma olhada lá. É realmente assim, olha, sério. E é engraçado ver como o ChatGPT foi muito mais sucinto, e é um dos que mais tem, né, vamos dizer assim, o pessoal usa mais. A OpenAI tem 80% desse mercado, né, de IAs, e o Gemini e o Claude muito mais aprofundados, né, e o Claude até mais curioso, vamos dizer assim, em relação ao que os outros diziam. Então, é muito interessante. E fica a dica. Você pode muito bem pegar uma resposta de uma IA, se você não está satisfeita, leva para outra. Às vezes, isso pode gerar um resultado interessante. Então, fica a dica mesmo, assim, confere o debate para ver o que as IAs nesse momento, e a gente está falando de 2 que são dominantes no mercado, o ChatGPT e Gemini, na versão Pro, e o Claude, eu não tenho a assinatura do Claude, mas ele está muito melhor do que ele era. O Claude já era bom, ficou ainda melhor, mesmo na versão grátis. Então fica a dica para você conferir lá. Tem uma pesquisa das plataformas. Qual plataforma de vendas de fotos e vídeos realmente valoriza o trabalho do fotógrafo? Ela está no último mês agora e você pode participar.
Então eu coloquei essa pesquisa, ela já tem dezenas de fotógrafos e fotógrafos participando. Para quem utiliza plataforma de vendas de foto e vídeo, um mercado que cresceu, a gente está falando de 10 milhões de criadores de conteúdo, só de corrida de rua são 10 milhões de pessoas que correm em maratonas, meia maratonas, 10K, não importa, 5K, milhões de pessoas. Então é um mercado que puxou muito. Hoje eu até brinco que hoje dois segmentos que seguram eventos e coisas acontecendo no mercado plataforma de venda de foto e vídeo, como a Foto, né, que é a patrocinadora aqui do canal, e as IAs. Não fossem essas duas frentes, a gente tinha parado completamente, porque as outras marcas, a gente está falando da Adobe, a Adobe faz anos que eu não vejo ela em evento nenhum. Então é triste, né? Ainda bem que tem essas plataformas, e essa pesquisa ela vai ajudar a ter uma visão de quem está liderando de fato, quem está fazendo a diferença, e você pode participar. Se você utiliza ou já utilizou, fica a dica para você dar lá a sua opinião. Tá no blog também. Eu vi um negócio muito interessante hoje, um smartphone. Eu nunca tinha visto nada parecido. Chama EcoMind One Pro. É um smartphone que chega para desafiar gigantes. Ele traz IA integrada, ele tem uma câmera diferente. Ele é dobrável, mas ele tem uma câmera bem doida. E ele vem com internet grátis para 60 países. Eu acho que o Brasil deve estar no meio também. Então ele traz a internet grátis em recursos de IA integrada. Então é o smartphone já olhando para esse momento novo de tecnologia, que a IA está fazendo parte, que tem a câmera com 50 megapixels e uma série de recursos, e ainda tem a internet grátis no modelo. É algo bem interessante. E mostra aí como o hardware... Aliás, onde a IA está avançando no hardware é muito mais do que nas câmeras mirrorless e profissionais. Ele avança a passos largos nos smartphones. É algo realmente fantástico. Que mais? Isso aqui, putz, eu preciso trazer isso aqui que é do último final de semana, e eu trouxe, assim, eu coloquei até no sábado no ar porque me chamou muita atenção. Primeiro estúdio de retratos do mundo, olha isso. Aí quando eu falo novo mercado, novas coisas acontecendo, primeiro estúdio de IA para retratos do mundo, que não tem fotógrafo. Estúdios de retratos sem fotógrafo não é novidade. O estúdio selfie já tem alguns anos. Mas estúdio selfie com operação de IA é o primeiro do mundo. Está em Dubai e ele chega com uma proposta, já atendeu centenas de pessoas, o resultado bem interessante. Ele tem uma proposta bem fundamentada, assim, bem interessante. Eu fiz um conteúdo mais aprofundado sobre ele para membros da comunidade, mas eu trouxe também alguns detalhes ali para quem quiser dar uma olhada. Eles estrearam num evento que aconteceu no Oriente Médio e foi um sucesso, e agora estão lançando oficialmente a marca. Então a gente está vendo novos modelos de negócio em estúdio. O pessoal fala, não, nunca vai chegar no hardware, coisa e tal. E na verdade, esse estúdio ele entrega tudo pronto, a sessão dura 10 minutos. Eu estava falando da bolha, né? A bolha do consumidor final, que essa é a maior que tem, ela não está preocupada em ficar 1 hora sentada para uma sessão de fotografia. Ela não está preocupada com o tempo de edição que você vai passar tratando pele. O consumidor final, ele quer conveniência, na melhor qualidade possível, no melhor preço possível. A realidade do consumidor é essa. Ele vai pagar mais, ele vai pagar um premium, se ele tiver uma marca valiosa, alguma identidade, uma experiência fascinante. As pessoas pagam para ir nesses estúdios selfie para ter uma experiência, por exemplo, né? E às vezes vão pagar mais até para ter uma experiência melhor. Mas enfim. Então, assim, eu fiz bastante coisa no blog, tem muita coisa interessante. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma matéria sobre quanto tempo dura de verdade uma câmera. É uma das questões assim de dor, né, do fotógrafo fica pensando, putz, será que eu vou ter que trocar logo? E tem gente que consegue fazer a câmera durar muito, com a mirrorless isso melhorou, mas eu achei bem interessante essa matéria, saiu lá fora, e eu trouxe para membros, na verdade não está nem para membros, ela está aberta para todos. É uma notícia que eu acho que é de utilidade mesmo, pública, assim, para fotógrafos. Quanto tempo dura? E aí essa matéria entra na miúce, assim, dos pontos importantes. Em um momento em que o equipamento está super caro, não sei se vocês viram isso, né, mas nos Estados Unidos a Canon está vendo, lá está tendo uma polêmica de aumento de preços,
A Fuji, nas mirrorless nos Estados Unidos, já tinha tido um aumento, vai ter mais 15% por conta das tarifas. Todas as câmeras, todas as marcas, a única que vai absorver os custos e não impactar no preço final é a Sigma. Né? Pelo que eu vi, a Sigma não vai aumentar. Mas as outras, todas vão ter que aumentar preço. E de alguma forma isso pode impactar aqui pra gente. E o mercado de câmeras está super encarecido, o mercado de usados também, no Brasil não é diferente. Então, fazer a câmera durar, eu achei interessante trazer essa matéria para entender isso também. Né? O José falando aqui tem a T2i da Canon e funciona super bem. Não sei, falam que os modelos, não só para câmera, né, que a obsolescência programada era muito menor nos modelos eletrônicos, né, de antigamente, agora é para durar muito menos. E os lançamentos também acontecendo em ciclos muito menores, né, entre uma câmera e outra, tirando a Leica que dá um espaço maior, as outras lançam com muito mais frequência, o que é meio complicado para o fotógrafo também querer acompanhar isso. Olha, eu fiz um conteúdo para membros mostrando dois negócios que combinam fotografia com outras áreas. Tá aí um negócio interessante. Um deles aqui no Brasil, fascinante, misturando o analógico em duas frentes e experiência. E o outro lá fora, de um negócio que começou faturando pouco e hoje fatura milhões com fotografia e envolve uma loja física e não necessariamente só fotografia, para mostrar que existem alternativas e coisas interessantes acontecendo tanto aqui quanto lá fora com a fotografia e a fotografia analógica. E aí é uma coisa totalmente contrassenso, na verdade há um crescimento na fotografia analógica no Brasil e no mundo por conta desse movimento todo do digital, da IA, então é super artificial, e o analógico é justamente o contrário. E esses negócios eles têm uma cultura do devagar, do tocável, né, do tangível, bem interessante. Então, é algo bacana. Vi ele falando que tinha uma Canon, uma Mark II, 350 mil cliques e funcionando. Tem gente, assim, 980 mil cliques, caramba, incrível. Então eu vi alguém falando também que tinha milhões, tinha mais de acho que 1 milhão de cliques e tá funcionando, então depende de como sabe usar, aí vai da forma mesmo, né, da maneira de usar o equipamento. Que mais? Aqui um caso de um fotógrafo comentando como é que ele vê essa nova fase da IA nesse momento na fotografia, então também trouxe esse conteúdo para membros. E olha, gente, basicamente de coisas que eu tinha para falar aqui era isso. E fica o convite então para vocês participarem, né, entrarem no blog, para quem quiser ter notícia de alto nível, conteúdo de alto nível, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Deixa eu ver aqui o que temos de comentar. O Vili falando, tá fotografando em analógico, é incrível a experiência de voltar no tempo. É lento, né? É uma coisa lenta no bom sentido, pensada, não é aquele nervosismo, né, de sair clicando. Assim, é legal o digital, ele liberta a gente com o smartphone, com a câmera, mas pensar que você tem que ter um cuidado, tem um lado artesanal, seja na geração e no fato da surpresa também, naquele momento de ver depois, é algo incrível. O David Sachs, ele fez 2 livros, A Vingança dos Analógicos, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele é canadense, já escreveu para o New York Times. Eu comprei o livro, é fantástico, ele falando desse crescimento. Isso aí, 2015, tá? Tem 10 anos, mas continua super atual. Ele falando que o movimento do analógico... O analógico não é só fotografia analógica, tá? É vinil, livro, impresso, papel. Lá fora as revistas impressas estão voltando. Então a gente está vendo, até no Brasil, a gente viu a Capricho voltando com revista impressa, tinha fechado e voltou, 2 edições por ano. Há um movimento. No Brasil está mais tímido, porque o brasileiro é muito digital, o comportamento aqui é segundo do mundo em uso de rede social, mas lá fora, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, as revistas voltando com força. Então isso é interessante. Primeira questão. Mas o analógico não é só isso. O analógico é o que você pode tocar. O nosso mundo ele não é digital ainda. Né? O nosso mundo é tocável, é sentido,
é um mundo analógico. Esse mundo nosso é o mundo de pegar as coisas, sentir. A fotografia, na essência, o fotógrafo tem que estar presente no local. É analógico. Então, o álbum que você entrega, as impressões, a foto na parede, né, e tem todo um procedimento, um encontro, um estúdio fotográfico, uma experiência analógica, é tudo analógico. Então, esse livro dele da Vingança dos Analógicos traz muito isso. Essa galera aqui, a galerinha jovem que nasceu já digital, para eles a grande novidade é o impresso. Então, o impresso é a grande novidade, a fotografia instantânea, o filme fotográfico. E fotógrafos das antigas que ficaram, sei lá, cansados do digital também estão voltando. Ou é uma terapia da fotografia digital. É um escape do digital e dessas coisas de redes sociais, uma terapia de verdade com a fotografia no analógico. E aí eles mergulham, né, nesse momento de prazer com a fotografia e não vai nem ver na hora. É um negócio muito interessante. Lembrando que a fotografia está conectada com o bem-estar mental, acho que talvez na forma mais poderosa, justamente no analógico e não no digital. Né? A gente está vendo isso também com a Leica, com o modelo sem a tela, mesmo digital. Interessante. Né? A gente vê a Fuji também com a X-RAF, que aliás foi uma das notícias mais lidas do ano no meu blog até agora. É um modelo de câmera que você também ali, você não vê. Teoricamente você não vê a imagem. Então é algo que... E bons fotógrafos treinados no analógico fazem o que o Vili acabou aqui de falar, das 36 poses ou menos, e o cuidado em fazer um clique fantástico com muito mais cuidado ali, de prestar atenção, né? Então, e aí ele fala disso no livro, né, o David Sachs, e ele lançou um agora, em 2021, se não me engano, ou 22, pós-pandemia, ali, saindo da pandemia, ele lança O Futuro é Analógico. E é um livro fascinante também, que eu tive a oportunidade de receber digitalmente. Ele me mandou. Eu falei, pô, achei muito bacana, queria fazer um review do livro. E ele fala que a pandemia, que acelerou o digital em muitas frentes, também nos traumatizou, né? Só o digital, só a coisa online, telas, Zoom, não sei o que, Google Meet. É legal, é conveniente, mas não é a mesma coisa. Então ele fala que o futuro é da presença, da experiência, e aí passa muito por isso, né? Mas como você atrai essas pessoas e como você valoriza isso. O livro é bem interessante. Então também tem esse novo livro dele. Eu não sei se sai em português, né? Mas o nome do livro em português seria O Futuro é Analógico. Bem interessante. E eu acho que tem um caminho bacana aí para fotografia em várias frentes, da arte ao profissional em vários setores aí do nosso mercado. De criar a experiência mesmo, de pensar nisso no detalhe, né? Acho que é um caminho... O José falando aqui que é uma ótima terapia, e é de fato, né? Eu tenho visto isso também, isso é bacana de comentar, né? Fotografia e saúde mental agora está se tornando assim eu tenho visto vários cursos e vários fotógrafos, psicólogos, lançando terapias fotográficas, ou elas estão aparecendo mais agora, por conta talvez não sei se está sendo mais divulgado isso, ou porque as pessoas estão precisando mais, né? Ou é que eu comecei a prestar mais atenção também, mas eu tenho visto bastante. Até no meu feed apareceu outro dia um curso de um fotógrafo psicólogo falando desse poder da terapia, e ele pratica e aplica isso. Isso é uma boa notícia, né? Porque tem a ver com saúde mental, bem-estar mental, super bacana. Acho que é um caminho interessante. Gente, só posso agradecer aí pela audiência de vocês, pela conversa aqui, por poder trocar de alguma forma com vocês aqui. Fica o convite para visitar o site e o blog, enfibaleosaldanha.com. Tá na bio aqui, tem, para quem estiver ouvindo depois no Spotify, no YouTube, eu sempre deixo na descrição também. E só reforçando as duas coisas que eu tinha falado no começo. A comunidade /hub Fotografia e Clube do Empreendedor em nova fase tem muito conteúdo, muita coisa bacana, de valor mesmo, em profundidade. Agora, você tem que parar para ver e ali saber separar o que vai ser útil para você, mas a gente tem mentoria coletiva a cada 15 dias, semana que vem vai ter outra, é bem legal mesmo. E o workshop vai ser presencial segunda que vem, quem entra faz parte, automaticamente entra para a comunidade, e esse workshop aqui em São Paulo, na Paulista, na Avenida Paulista, um dia todo, para você sentar, para a gente debater, entender
como a IA pode ajudar, você sair com um plano prático dali, para se acertar no segundo semestre, para ter um novo momento, utilizar essa tecnologia que é, sem exagero, revolucionária de fato para cada um. Quem não estiver utilizando, não é para fazer só legenda para Instagram, só para post no blog, ou para ficar tratando fotos, sei lá, fazendo, né, seleção, não, dá para ir muito além. E ela vai avançar mais. Então fica a dica para quem tiver interesse, me manda mensagem aí, ou, enfim, entra lá no site, está lá no destaque do workshop, ok? São poucas vagas mesmo. É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado, Vili, por toda a participação aqui. Ele falando aqui do fotógrafo amigo dele em Blumenau, o Ângelo Virgílio Fotografia, @Ângelo Virgílio Fotografia, dando curso de fotografia analógica. Muito bacana isso. Muito legal mesmo. Obrigadão, viu, gente? Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Segunda-feira que vem, às 21 horas, espero estar aqui também. Um abraço, tchau, tchau.